Apresentação Pastor Costa e Edilson Montijo. Começa agora pela TV PEC, o programa Papo de Bíblia. Apresentação Pastor Costa e Edilson Montijo. Começa agora pela TV PEC, o programa Papo de Bíblia. Apresentação. Boa noite, mais um Papo de Bíblia. Chegamos aqui. O pastor Costa está aqui fazendo assim pro fone, mas daqui a pouco o Neilson vai botar para sair para a gente aí. Tá mas eu estou te ouvindo bem hoje. Mas eu estou ouvindo. Não, mas não no fone, eu estou ouvindo fora. Tanto que eu tirei um aqui, né? Ó, voltou. Agora voltou. Agora Neilson, beleza. obrigado. Você é o melhor que nós temos. Neilson é o cara, não tem jeito. Mas vamos lá. Pastor Costa, vamos dar uma boa noite aí primeiro, né? Para depois a gente falar acerca daquilo que a gente vai abordar aqui hoje, que eu acho que é muito interessante para quem está assistindo a gente hoje. Eu acho que vai acrescentar muito para você ter uma noção melhor assim, de como você entender melhor os textos bíblicos. Sim. Dentro de uma ótica diferenciada, né? Eu acho que vai ser bacana. Pode falar, pastor Costa, dá sua boa noite. Boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos juntos. Eu quero já de antemão dizer que esses links que eu estou mandando para essa lista de transmissão não é grupo, não é para ninguém entrar em grupo, é uma lista de transmissão para você entrar no link. Eu mando o link para você e você assiste o programa, acessa lá, clica e assiste o programa, tá bom? O pessoal fica preocupado em grupo, né? E fica achando que é grupo. Não me bota nesse grupo não, que eu já estou cheio de grupo, não tem nada a ver com grupo não. Eu quero mandar um beijo para minha esposa, para minha mulher, minha amiga, minha irmã, minha companheira, minha namorada, meu tudo. Dia 4 de abril ela está fazendo aniversário. A pastora Rosana e o pastor Geraldo já convidaram ela para almoçar no dia 4 de abril. E nós vamos estar juntos. Pastora Rosana, obrigado. Pastor Geraldo, quero ver vocês aqui, hein? Vou trazer a pastora Rosana para falar sobre hebraico, cantar hebraico. A mulher que bacana. Tem que ver ela cantando hebraico. Quero mandar um abraço para o meu pastor Orvalino, para a minha igreja, PIBVC, Primeira Igreja Batista de Vila de Cava, e para a minha ordem de pastores batistas, Belfort Roxense, que amanhã estaremos reunidos lá na PIB do Jardim da Prata, pastor Rodrigo Muniz. Vamos. Então, mandar um beijo geral para a galera também que está assistindo, em especial hoje para o pastor Edmundo, que está fazendo aniversário. Pastor Edmundo, um abraço. Seu fã número 1, hein? Eu amo esse homem. Olha. Parabéns, meu pastor, um beijão no coração. Ele falou que se ele tivesse só 1% da sua cabeça, ele já ia viver excepcionalmente bem. Realmente, a minha cabeça é grande no quartel. Não, mas é inteligência, rapaz. É só inteligência que ele quis dizer. Então, eu creio que o pastor Edmundo, eu vou até, não sei nem se eu enviei o link para ele, eu vou até enviar aqui agora, o pastor Edmundo, se ele não estiver assistindo, ele vai assistir agora. Amém? Deixa eu achar ele aqui, peraí, para ficar bonitinho. Manda para geral aqui. Fica tranquilo. Edson também. Pronto, foi. Arão já entrou, já agradeceu. Arão, pastor Raia. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo, pro meu companheiro. É o que briga comigo? Pastor Raia. Que eu fico fora do microfone. Que fica fora do microfone. Ontem ele me deu o prazer de almoçar comigo lá em casa, foi lá para casa, almoçou lá, um beijão no coração, meu pastor. Ele falou aqui no chat, já não, né? Não, te respondeu no zap, né? No chat. Não, no chat quem respondeu, que eu tô vendo, não, foi eu, o Celso. Pastor Raia já falou várias vezes aí no chat. Não, hoje não, né? Não, hoje não. Sim, mas pensei que falei, gente, já respondeu aqui. O Celso, meu amigo, mecânico, de primeira, eita, camarada, tá assistindo a gente aí, ó, pessoal, um abração, Celso. Fica tranquilo que uma hora dessa eu vou participar, porque eles têm uma live também do grupo de homem da PIB ali de Nova América. E eu falei para o Celso que eu vou colocar você para participar, para pregar para eles lá e no culto de homem deles. A minha cunhada é de lá, Dorcas. É minha cunhada, é irmã da minha esposa. Celso, bota o Duda também. O pastor Costa nessa lista sua aí para pregar. Esse aqui é meu professor, meu mentor. Isso sabe demais de Bíblia. Entendeu? Pode levar que você não vai se arrepender, não. O Celso está respondendo aqui, vai ser um prazer. Glória, vamos lá. Vamos lá então, gente. Hoje a gente vai falar sobre regras de interpretação. Eita, bíblica. Bíblica, eita. Então, só que é o seguinte, a regra de interpretação bíblica, né, pastor Costa, eu acho que numa ótica mais
assim, Eu hoje estou com um pigarro horrível. Ela abrange muito mais do que somente uma interpretação hoje de texto, porque você tem que estudar muito mais cultura da época, Sim. a regra de interpretação da gramática portuguesa você precisa usar porque está no nosso, mas aí você tem assim, um exemplo, se for no Novo Testamento em grego, você tem que saber um pouco de regra de gramática grega, ou então hebraica, então é mais complexo para você até nas entrelinhas ali você visualizar isso. Como é que fica isso aí? Não, de qualquer maneira, imediatamente nós precisamos conhecer o nosso próprio idioma. Então, você que tem a Bíblia em português, você tem que saber o que é sujeito, verbo, preposição, conjunção, para saber o que o texto está dizendo. Se quiser botar no modo silencioso, pode botar. Pois é, fazer o quê, né? Senão o pessoal vai ficar escutando em casa. Não, só se quiser. Às vezes ele não quer colocar, eu não vou nem brigar com você, entendeu? Porque eu sou bios. Não. Né? Eu sou bios. O que é bios? Bicho ignorante operando o sistema. Mas... Deixa eu fazer, enquanto você coloca no silencioso, um agradecimento aqui ao pessoal que assiste. Se você colocar lá se inscrever no canal e participar aqui, vai aparecer para você que se inscreveu no canal, os shorts, né, que são os cortezinhos do programa. Sim. E a gente quer agradecer a você. Tem shorts nossos aqui, assim, a gente está começando agora, a gente é café pequeno ainda, né? Mas já tem shortzinho nosso aí que está com mais de 2.000 visualizações. Que maravilha. Está chegando longe. O Neilson passou para a gente que parece que Nordeste está visualizando muito esses shorts e os vídeos. É o sul do país, tal. Então, divulga nos grupos, Celso, bota no grupo lá, no grupo de vocês, para que a galera participe. Em Santa Catarina, assiste todo o programa, ele assiste, que manda benção. mensagem. Vou mandar para o Everaldo aqui. Luciano. Que é o Luciano, o psicanalista. Mas conclua aí o seu. Então, vamos lá. Então, você precisa, em primeiro lugar, conhecer o idioma, para você saber, por exemplo, quando a palavra diz jogado por terra, foste, não é jogado para a terra. Então, por terra é uma coisa, para a terra é outra. Para é preposição de destino, preposição de finalidade. Não tem nada a ver com por, que é uma... E aí, se você não tiver conhecimento dessas coisas, você vai interpretar o texto erradamente, como muita gente interpreta. Então, para começar, você precisa conhecer o idioma. Mas a primeira regra de interpretação bíblica, que deve ser alimentada para o crente, é a analogia da fé. Ou o que isso quer dizer? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, se você tem algum texto obscuro que você não consegue esclarecê-lo pelo próprio texto, você tem que ir a outros textos bíblicos que falem do assunto e que estejam mais desde que seja periférico ali, né? Necessariamente não saindo do contexto. Não, que eu pode quero ser dizer. na Bíblia toda. Você pode, por exemplo... porque o problema disso é o rodapé, porque muita gente diz e a concordância é verbal, não é contextual. Aí, às vezes, cria-se interpretação diferenciada. Está o problema. Você colocou muito bem. A questão do rodapé também é perigosa. Muito. Que você tem que tomar cuidado. Então, vamos lá. A Bíblia está falando sobre amor. Por exemplo, 1 Coríntios, você vai lá pegar amor. Aí você vai ler lá amor. Mas tem alguma coisa ali que você não entendeu bem. Onde você vai buscar? Você pode ir em Romanos, você pode ir em Gênesis, você pode ir em Êxodo, você pode ir em qualquer texto da Bíblia que fale sobre amor, para você entender necessariamente, guardando os devidos contextos. Sim. E aí, cada contexto, mas a essência do assunto está na Bíblia. É com a Bíblia que você esclarece muita coisa. Agora, é lógico que você tem que buscar fora também muita coisa para entender. E aí você falou, você falou de uma coisa, o contexto histórico, o que está acontecendo. Né? Por exemplo, você falou aí antes do programa começar do casamento de Caná. Você, para entender o milagre do casamento de Caná, você tem que conhecer todo o contexto histórico para entender. Por exemplo, você vê lá Maria dizendo para os funcionários lá, para o pessoal do casamento,
faz tudo o que ele mandar. Por que Maria dá essa ordem? Maria tem proximidade com a família do noivo e da noiva? Provavelmente sim. Sim. Porque ela não daria ordem a ninguém. E teria sido convidada. Um estranho. Ela foi convidada. Convidada está. Então ela era próxima. Ela tem alguma proximidade para ela chegar e dar uma ordem dessa. Dizer, olha, pode fazer. Ela tem autoridade para isso no sentido de ter credibilidade para dizer. Não só era convidada, como tinha credibilidade e respeito entre eles. Respeito entre eles. Entende? Entendi. Então você tem que conhecer o contexto histórico para começar a entender as coisas. Coisa que o povo despreza. Eu achei interessante você falar da situação do português, que a gente precisa conhecer, sim, a gramática portuguesa, sim, primeiro. Tem um texto muito conhecido que dá uma confusão no meio de alguns cristãos. Acho que é logo no finalzinho de um dos evangelhos, mas eu vou lembrar o texto aqui. Eu vos batizo com água, sim, para arrependimento de pecados, mas aquele que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí todo mundo vincula aquilo. Aí... Não, todo mundo não. Não. Um grupo específico. Esse grupo, você entendeu. E diz que isso tá vinculado ao batismo com o Espírito Santo e não tem nada a ver. Ali é uma conjunção adversativa. Não, aditiva. São frases de contexto totalmente diferente, mas dentro de um próprio texto. Sim. O com fogo ali, quando se lê o restante do texto, vai ver que é fogo do juízo. O fogo do juízo, a pá vai retirar a palha, limpar toda a eira, né? Toda a eira, então é fogo de juízo. É fogo de juízo. Além de batizar com o Espírito Santo, que é para salvação, sim, vai batizar aqueles que não creem com fogo. Com fogo. Então, é isso aí. Outro texto interessante no Evangelho de João, por exemplo, que traz confusões diretas, é João 14, quando Jesus diz aos discípulos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não for assim... Se não existisse... Eu vou ter dito, vou preparar lugar. O povo, até hoje, acha que Jesus foi preparar. Que Jesus foi agora preparar lugar. Se não conhecer o português, olha o que ele diz. Na casa de meu pai, há verbo haver com sentido de existir no presente do indicativo. Já existem as moradas. Ele não vai preparar nada. E aí ele dá continuidade, colocando uma condicional na negativa. Se não houvesse... Eu diria a vocês, ponto. O que eu diria a vocês? Vou preparar lugar. Vou preparar lugar. Ou seja, eu amo tanto vocês, eu me preocupo tanto com vocês, que se não houvesse essas moradas, eu iria buscar. Mas tem algumas traduções mais antigas... Tá horrível. É só tomar uma água aí. Vou falar com isso para ver se arruma outra. Que tem algumas traduções mais antigas que dizem assim... Tinha que arrumar uma purinha. Mas água, sem gás. Que fala assim, e se eu for, como se estivesse colocando uma condição de dúvida. Sim, quando eu for, voltarei para vós. Se eu for, o que ele diria se não houvesse. Aí ele fala, e quando eu for, voltarei para vós, para que onde eu estiver, vós estejais também. Então, essa ideia de conhecer o idioma é fundamental para a gente poder entender o texto. Agora, de qualquer maneira, tem muita coisa no português que você precisa ter cuidado e conhecer o idioma original, porque os idiomas eles não se traduzem ao pé da letra. Tem muita coisa que você não consegue traduzir, você tem que transliterar e aí arrumar uma palavra semelhante ao que está no original. Porque tem palavra que, na realidade, é difícil de se aproximar, principalmente no hebraico. Por exemplo. Para se achar ali, aí eles têm que arrumar alguma coisa que eles entendam que o contexto quer dizer para colocar. Vou trazer uma palavra difícil no hebraico. Você pediu para fazer isso, então vamos lá. A palavra Jacó no hebraico, Akev, as 3 consoantes de Akev, não há uma tradução literal para o português, o que significa Akev. Então, aproximadamente, aquele que agarra. Porque o judeu usava muito dentro da sua tradição, quando a criança... Não, gente, eu estou com pigarro, me perdoe. Quando a criança nascia, eles usavam alguma condição que aconteceu, ou dentro da história, para marcar o nascimento. E você vê que o texto diz, por isso, sua mãe colocou o nome Jacó. Proposital. Ela fez questão de marcar aquele evento sobrenatural dele nascer agarrado, botando o nome Akev.
que no português ficaria aproximadamente aquele que agarra, ou que agarra. Então, é disso que a gente... E aí tem um monte de gente dizendo que Jacó se chama enganador, que o nome de Jacó é enganador. Por causa de uma situação, não tem nada a ver. Por quê? Não, mas por quê? Porque mais à frente... Esaú usa aquela situação. Chama ele de... Por ter percebido que deu mole, Acho que vendeu, tira a letra ou muda alguma coisa, né? Não. No próprio hebraico, nome? Não, no hebraico você não tem vogal escrita, a vogal gráfica. Você tem a vogal oral. Você tem 22 consoantes e não tem vogal. Depois é que os maçoretas foram criar aquela pontuação, tirê, segol, patá, essa coisa toda. Mas no hebraico não tem a vogal escrita e sim a vogal oral. Quem conhece o idioma sabe que dentro do contexto que está falando, a vogal muda. Então, Esaú conhecia o idioma e fez o trocadilho chamando Jacó de enganador, para tirar a responsabilidade da sua negligência de ter vendido a primogenitura, ter perdido Então, a quando bênção. alguém usa o nome, na realidade, está usando só o nome que Jacó usou no trocadilho para poder chamar de enganador. Não verdadeiro. Porque Entendi. se você observar o texto, qual é a mãe que seu filho nasce vai botar um nome de pilantra, de enganador? Ele tinha acabado de nascer, a mãe vai dizer, esse menino vai ser pilantra, vai ser enganador. A gente vê o nome Jabes, quer dizer dor, né? Sim. Porque ela teve um parto com muita dor e tal. Sim. Eva lá diz, eu vou botar o nome de Caim. Por quê? Por causa disso, ele me deu um varão. Entendi. E aí você tem uma série Sim. E assim, eu acho que as confusões maiores, no Antigo a gente até tem alguns textos que pessoas, mas eu acho que o Novo Testamento ele tem mais confusão nessa área do que o Antigo Testamento, pastor, com relação à interpretação. Porque hoje em dia se prega muito o Novo Testamento. E a gente vê que às vezes soa cada uma situação aí de Novo Testamento, de pregador que quer criar alegoria dentro de texto. Sim. E isso é um perigo para quem cria. Se Aí é a mesma coisa que falar. É como se eu fosse falar, deitar-me faz em colchão de mola, refrigera minha alma com Coca-Cola. Edilson 1, verso 2. Aí o cara cria isso. E assim, até que ponto a gente pode usar uma alegoria dentro de um texto? Como que se usa isso para a gente não entrar numa heresia? O que acontece hoje? E aí eu vou ser obrigado a usar uns termos aqui que pode até chocar o pessoal. A Bíblia hoje parece que é um nariz de cera. O que isso quer dizer? Ela pode ser moldada de acordo com o gosto do freguês. Então, você pode usar a Bíblia para qualquer coisa. Tem gente que usa a Bíblia para matar. Está na Bíblia. Sim. Tem gente que usa a Bíblia para roubar. Está na Bíblia. E aí... se você olhar, tem gente que diz que o texto de Números capítulo 5, se não me falha a memória, que vai falar acerca do homem, quando ele mais ou menos imagina que a mulher está traindo ele, o texto vai surgir uma misoginia. Porque se depois o cara descobrir que ela não traiu, ele expôs ela de uma forma ridícula, não, mas ele, na realidade, não é punido. Mas isso, e aí você tocou num ponto maravilhoso. Quando você vai lá para o nascimento de Jesus, José acha que Maria traiu ele. Pela lei, né? Ele até teria. Exato. Agora, veja bem. Que ele tinha provas, entre aspas, que era física. Você pensa bem. O anjo me falou que eu estou grávida. Pô, que negócio é esse? Conversa de bêbado. Conversa de bêbado. O anjo falou que está grávida. Mas olha a colocação dele. O que ele faz? Diz o texto que, sendo ele justo, não intentou difamá-la. Vou largá-la. Mandou ela embora no secreto, O anjo, que negócio é esse? Fica aí. Assume aí, compadre. Assume que o negócio é esse aí. Então, e aí Jesus, quando vem, ele fala exatamente isso que você acabou de dizer, quando ele diz assim, ouviste o que foi dito aos antigos. Todo mundo usa essa frase para dizer que Jesus está criticando a lei. Ele não está criticando a lei coisa nenhuma. A lei de Deus é perfeita, justa, agradável, não tem defeito. O que ele está criticando é exatamente a Mishnah,
Entendeu? Ele tá criticando a tradição dos rabinos, que bem antes dele vir ao mundo, Jesus vir ao mundo, esses caras começaram a dar uma roupagem à lei e a deturpar o texto bíblico e colocar do jeito deles. E ele aí fala do Corban, por exemplo. O que era o Corban? Era uma oferta que era entregue ao Senhor e você não poderia mexer naquilo. O que eles fizeram? O que os rabinos fizeram? O que os judeus fizeram? Para não ajudar os pais, dizia que o dinheiro que eles tinham era Corban. E aí, sendo Corban, não posso mexer para ajudar o Senhor. E, por serem avarentos, pão duro não ajudava. Jesus vem, hipócritas, vocês torceram o que a lei diz. Ouviste o que foi dito aos antigos, tu não pode adulterar. Não, só olhar tu já está adulterando. Você não entendeu o que a lei está dizendo, você torceu o que a lei está dizendo. A Bíblia diz que Deus deu a carta de divórcio, que Deus não, né? Que Moisés deu a carta de divórcio. Sim. Pela dureza do coração. Por quê? O cara se achava no direito de repudiar a mulher porque ela não cozinhava bem e só para pegar o dote de volta também. Você entende? Então era muita malandragem que se usava. Então a Bíblia, e aí não é só hoje, mas hoje, por causa da proporção da mídia, da quantidade de pessoas que é muito maior no mundo, tomou uma proporção muito maior. Mas a Bíblia sempre foi usada como um nariz de cera. Eu vou adaptá-la ao meu gosto, que nós chamamos, de cristão sensual. Se alguém tiver alguma pergunta dentro do contexto interpretativo, pode mandar aqui no chat e a gente vai responder você aqui. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta ao senhor, então. Nós conversamos uma vez aí acerca de uma... Eu não sei se o senhor vai querer abordar o assunto, mas é mais por questão de entendimento dentro da área da interpretação bíblica também. Por exemplo, a apresentação de criança, que a gente conversou. O que tem? Quando você trouxe aquela elucidação que eu achei muito bacana. Eu tive até uma controvérsia, né, com relação ao que você falou, a gente não concordou em alguns pontos, mas aí depois a gente vai raciocinando. Por exemplo, tá aqui um texto que eu questionei muito com você, eu estava até falando com a Noêmia ontem em casa. E a gente, eu chutei a tua canela aquele dia, tu chutou a minha, mas, gente, a gente fala assim, mas no bom sentido. Isso aqui é amizade. Não, a gente discorda e discute. Foi o da Nova Jerusalém. Sim. Que quando a gente vai citar, todo mundo entende a cidade que vai vir. Sim. Quando você vai ver nas entrelinhas, né, Jesus está falando da igreja. Sim. Ali. E com relação à apresentação de criança, que a gente tem hoje, que apresenta na igreja, Jesus foi apresentado, aquela situação que a gente conversou. Vamos deixar isso para... Não, só uma introdução. Há uma confusão sobre isso. A gente precisa apresentar a criança, como é que tem que fazer? Batizar? Há uma confusão muito grande disso. Mas não é nem por questão interpretativa somente, não. Não, é por questão de entendimento mesmo e ligar pontos. Eu acho que sim. O problema é que nós não fazemos isso. Infelizmente, o que a gente faz? E aí entra o cristão sensual. O que é o cristão sensual? É aquele cara que vive pelos seus sentidos. Então, vamos lá. O Edilson é um cara que eu admiro. Gosto do Edilson. Então, por causa desse gosto, tudo que o Edilson diz vira verdade para mim e eu passo a reproduzir aquilo que o Edilson vira. Mas eu não confiro o que o Edilson falou verdadeiramente. Eu não vou lá pesquisar, eu não vou lá estudar, eu não vou lá ler. E é isso que tem acontecido com a igreja. Então, por exemplo, eu sou da denominação A. Se a minha denominação A crê dessa maneira, eu não abro mão. Para mim, virou lei. Agora, quem disse que a minha denominação está certa? Entendi. Eu preciso seguir a minha denominação ou eu preciso seguir a Bíblia? Entende? Entendo. E o que acontece hoje é exatamente isso. Você lê, tem um autor batista, John Norcott. Escuta isso aqui. Esse cara é um dos homens mais proeminentes da Igreja Batista inicial, lá 1630. É um sujeito espetacular. Só que ele diz no livro dele, sobre o batismo, que a palavra
e saiu da água se refere a, se ele saiu, é porque ele estava deitado dentro da água. Como assim? Quem disse que sair de dentro da água significa que eu estava deitado dentro da água? Ou eu estou submerso nela. Ou eu estou submerso nela. Primeiro, o que é um rio? E é isso que está faltando hoje para se estudar a Bíblia e entender a Bíblia. O que é um rio? Quando eu entro no rio, quando eu saio do rio, para eu entender o que é sair e o que é entrar. Se eu estiver em pé dentro do rio, eu posso sair do rio? Eu estou saindo do rio? A palavra original lá, saiu da água, diz o seguinte: veio para cima, subiu acima, porque todo o rio está abaixo da margem dele. Não existe rio igual à margem, porque rio se refere à água, não ao leito. A essência da palavra batismo é qual? São várias. Não é apenas mergulhar, submergir. É imersão, né? Não é isso. É lavagem, tem inúmeros outros significativos. Por que eu só dou o significado de submergir? Porque é da minha denominação. Então eu defendo e digo que é só isso, mas não é só isso. Vamos ser honestos. Vamos entender. Porque quando você vai lá para o Antigo Testamento, aspergiu água, batizou com água. Está lá no original. Uhum. É batismo lá. Aí por que eu agora digo que batismo é só imergir, jogar dentro d'água? Submergir. Não é por aí. Eu só vou defender isso porque é o que todo mundo fala. O sistema fala e eu tenho que estar de acordo com o sistema. Perfeito? Então, Jesus saiu, ele disse que Jesus estava deitado dentro d'água. Ele teve que deitar para ser batizado. Forçou a barra, forçou o texto. Uhum. Quando você vai para a palavra original, veio para cima, subiu para cima. Da onde? Ele estava dentro do rio. O rio não é mais baixo do que a margem? Sim ou não? Sim. Então, ele veio para cima, ele saiu de dentro. Agora, se ele estava ajoelhado, se ele estava sentado, se ele estava em pé ou deitado, a gente não pode afirmar. Até porque quando a gente pega a palavra batismo antes de João, ela é totalmente diferente de significado. Você vai ver que não tinha mergulho. João falou assim: eu vos batizo para arrependimento. E qual o pecado que Jesus tinha para se arrepender dele? Então, a gente tem que tomar. Então ali na realidade era a purificação sacerdotal que tinha que ser feita para o cumprimento de lei para iniciar o ministério dele. Sim, a gente pode fazer o seguinte. Eu prometo a você que, se você quiser, no próximo programa, a gente trazer melhor, mais elucidado. A apresentação de criança. Show. Detalhadamente. Pode ser. Mas dentro desse contexto aqui de interpretação bíblica. Dentro da interpretação bíblica, o que é a apresentação para quem foi, como foi e o que era feito. Ponto. Nós vamos entender. A gente tira um tempo do assunto de interpretação do próximo programa para poder falar acerca disso. Então, mas vai lá, pode continuar. Não, então, essa questão de você levar para o texto aquilo que você acha que o texto quer, eu estou cansado de ouvir isso. Fulano, você quer que eu pregue? Não, eu vou pregar sobre tal assunto. Tá, eu vou... Deixa eu ir para a Bíblia que eu vou procurar um texto para corroborar o meu assunto. Como assim? Como é que você vai para a Bíblia para achar um texto que corrobore aquilo que você quer? Não, você tem que tirar do texto o que o texto diz. O que eu quis dizer com você em off aqui antes do programa, talvez até houve eu coloquei mal e você interpretou de acordo com o que você viu. Talvez tenha interpretado mal também. Ué. Quando eu falei, é por isso aí que eu disse que a teologia ela é humana e a gente precisa tomar muito cuidado, porque não se usa isso que você está tentando elucidar hoje aqui pro pessoal. Não, mas a teologia faz isso. Não, tudo bem, a teologia faz, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Então eu vou procurar um texto que entra dentro daquilo que eu imagino, dentro da minha ótica teológica. As pessoas é que deturpam o sentido da teologia. E aí é que... E você vê grandes intérpretes teólogos que têm pensamento diferente dentro do mesmo texto. Então, assim, você vê que ali ela puxa um pouco para o lado humano. Sim. A teologia em si. Agora, as entrelinhas da palavra, não. É totalmente inspirada e é Deus. Lá. Sim. Não, mas a regra de... E aí, o que eu quero mostrar para você
é que se nós seguirmos a regra, não tem duas interpretações. Sim, não tem. É uma só. Sim. Segue a regra, acabou. Vamos pegar a palavra, vamos pegar o contexto, vamos ver o que significa, vamos pegar o assunto. Por exemplo, você tem um capítulo, olha que coisa legal. O capítulo 6 de João, eu preguei ontem lá em Banco de Areia. O capítulo 6 de João fala da primeira multiplicação. E aí o texto começa assim: depois de alguns dias, ou depois daqueles acontecimentos, ou logo depois, algumas traduções, depois de quê? E aí você, primeiro, você está lendo o texto aonde? Que texto é esse? Sobre a multiplicação dos pães. Beleza, dos 5 pães e 2 peixinhos. Aonde está mais esse texto? Esse texto está em outros livros da Bíblia? Sim, é um dos poucos textos que estão nos 4 evangelhos, que está nos 4 evangelhos. Então, vamos procurar outros evangelhos para entender o que João está dizendo aqui. Por quê? Porque você tem que entender que, por exemplo, Marcos e Lucas, eles estão mais preocupados com o contexto cronológico, com o fato em si, o que está por trás da passagem. João já é um cara mais teológico. Ele não se preocupa em marcar data, até às vezes fala, mas a preocupação dele é teológica, é mostrar o Jesus Deus, o Jesus milagroso. A revelação verdadeira a de revelação, Cristo. Beleza? E já os outros 2 não. Então você precisa ler João junto com outros evangelhos. João, no caso, a multiplicação com outros. Quando você vai para Marcos, você vê que o contexto de João 6, quando ele diz depois disso, ou logo depois desses acontecimentos, você vai ver que é depois do envio o primeiro envio dos 12. Jesus, você vai lá em Marcos 6, capítulo 6, versículo 6 até o versículo 12, Jesus chama os 12, envia os 12, dá uma série de orientações, olha, quando vocês entrarem e tal. Quando chega no versículo 30 do capítulo 6 de Marcos, o texto diz assim: e os discípulos começaram a contar para Jesus o que aconteceu, o que eles fizeram, ou seja, dá um relatório. Olha, aconteceu isso, a gente expulsou. Ficaram até abismados. Ficaram abismados com o que aconteceu, beleza? Então, agora, além disso, no versículo 31, Jesus diz assim, que João vai dizer, e ele atravessou o mar de Tiberias, que é o mar da Galileia, e foi para o outro lado. Por que Jesus atravessou o mar de Tiberias para ficar com os discípulos? Em Marcos vai dizer para você, olha como é que você vai explicando sem ficar colocando no texto aquilo que você que quer. Acha, ou que acha, a alegoria que a gente fala. Eu acho que falta a gente fazer as perguntas exatas ao texto. Por quê? Por exemplo, Jesus ali, a Bíblia diz que quando levaram aquela mulher que foi pega em pecado de adultério, ele escrevendo estava no chão. Sim. O questionamento, por que Jesus faz isso? Exato. Aí quando você vai lá para Jeremias, ele vai dizer para você, e eles desprezaram as fontes das águas da vida, e os seus nomes foram escritos na areia para que fosse apagado. Parabéns. Então, aí ficam chutando o que ele escreveu, sem ligar pontos e textos. Ele veio cumprir a escritura, então, porque ele é o regra de Messias. interpretação é exatamente isso. É você, dentro do contexto, tanto imediato quanto remoto, pode ser o mais remoto possível. Você está em Apocalipse, mas você pode ir lá para Gênesis. Sim. É o contexto bíblico, para descobrir o sentido, para não ficar chutando. Aí bica as coisas ali, quando aí sai vê... bicando e aí cada um vai criando, é um nariz de cera, vai botando o que quer, vai moldando a Bíblia do jeito que quer. Isso é um perigo, hein? E esse texto que eu preguei, é porque nós estamos formatados pelo sistema. Desculpa, nós lemos a Bíblia de Antônios, que o sistema botou na gente, que a denominação botou na gente, seja ela qual for. Eu não estou dizendo A, B, C, qualquer denominação bota Antônios em você. E a teologia não, ela faz você pensar, ela faz você... E aí é que está. Tem até uma pergunta, depois eu vou ver aqui um texto, acho que é Crônicas 4, verso 10, eu vou olhando aqui enquanto você está falando. Eu vou falar algo aqui importante. A nova educação,
e isso aqui é importante, a educação, a verdadeira educação, a educação que realmente funciona, é aquela que faz você pensar. Com certeza. E é aquela que faz você viver de acordo com o que aprende. Você tem uma educação que manipula as pessoas, que coloca antolhos nas pessoas e faz as pessoas seguirem aquilo que o líder quer. Eu sou contra, por exemplo, eu não vou citar nome aqui, eu tinha um amigo que saiu da igreja que a gente congregava e foi para uma denominação aí, daqui de Nova Iguaçu, uma que surgiu aqui em Nova Iguaçu e ficou grande demais. E aí ele disse para mim o seguinte, que todas as igrejas dessa denominação pregavam o sermão que vinha do líder dessa denominação para todas as igrejas. O líder fazia o sermão para pregar no domingo e mandava esse sermão para todas as igrejas filiadas a ele para pregar aquele sermão que ele ia pregar na sede. A minha pergunta é, onde fica o Espírito Santo nisso? A realidade da sede é a mesma de Santa Rita? É a mesma de Vila de Cava? Ele poderia mandar o texto, mas a inspiração seria outra dentro da necessidade. Texto, beleza. Prega nesse texto, nós estamos falando nesse texto. Cada um vive uma realidade, né? Agora, cada um... Até culturalmente, Nova Iguaçu tem um nível e aqui a Baixada é outro. Sim, aqui, e outra, centro dentro da própria igreja, a realidade nossa é diferente. Famílias diferentes, sim, educações diferentes. Então, onde fica o Espírito Santo nisso? Você vê que é uma manipulação de botar todo mundo dentro de um curral. Perdão, gente. Curral aí no bom sentido, se é que pode ter bom sentido. Botar todo mundo num curral para todo mundo seguir aquilo, né? A manada seguir o líder da manada. E não é isso que a regra de interpretação manda. É um outro texto que assim, existe alguma confusão. Não, foi o Celso, a gente falou de Jabes, ele falou 1 Crônicas 4:10. Primeiro Crônicas. Caramba, viu? Tu sabe. Sim, é primeiro livro de Crônicas. É vício. E ele está falando sobre quando Jabes fala que Deus ia alargar as fronteiras e tal. Sim, ele só citou o texto que a gente citou. A gente citou. Evangelho de João 10:10. O ladrão. Que todo mundo cita. O diabo veio para matar. O diabo, aquilo não tem a ver com o diabo. E, infelizmente, a gente ouve isso nas nossas igrejas. Eu já ouvi isso na minha igreja, você já ouviu isso na tua. Sim, é porque, assim, vai ecoando o que ouviu sem ver o que... Vira jargão e ninguém vai investigando nada, até porque, e aí eu sou obrigado a falar isso, até porque as pessoas têm preguiça de estudar. A gente tem prioridades. Porque contextualmente ali, Jesus antes fala que todos aqueles que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores. Fala até que só queriam a lã da ovelha, de pessoas, de homens, de pastores, de líderes. Líderes que passaram antes. Aí ele fala, eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. O ladrão não, o ladrão veio para roubar, matar. Pronto, aí todo mundo fala, não, porque o diabo veio matar, roubar e destruir e tal. Aí... Para que isso? Para tirar a responsabilidade pessoal. Então, vou dizer que esse texto fala do diabo e ninguém pode me acusar. Complicado, né? Porque, será que não seria falta de conhecimento só, pastor? Ou tem essa malícia no meio do texto? Olha, eu não quero ser leviano de fazer pré-julgamento. Ou de generalizar, né? Pode ter alguns que usam. Generalizar. Sim. Mas eu acredito que tem gente que Deus não deu a revelação total. Isso é fato. Sim. Deus revela para alguns. Isso eu digo líderes que vai ensinar. Mas para outros, eu não acredito que é complicado. É complicado. Eu acredito que seja malícia, eu acredito que seja... deixa na malícia para ficar, né, bem eufemisticamente falando, deixa na malícia, só na malícia. São textos assim, vamos pular o assunto, são textos assim, simples que a gente ecoa, mas sem saber a verdadeira essência dele. Do porquê Jesus citou aquilo. Porque nós estamos pregando uma palavra de ontem, não é de hoje.
Isso é importante você colocar isso. A Bíblia foi escrita há 2024 anos atrás. O que estava acontecendo lá? Qual era o entendimento daquele povo? Por exemplo, você quer ver um texto? Josué orou? O sol parou. Bom, vamos lá. Entendi. O sol para? Não. A ciência descobre que a Terra que faz os dois movimentos, translação e rotação, gira em torno do seu eixo e em torno do Sol. Então Josué orou, quem parou? A Terra, cientificamente a Terra. Deus sabia disso? Claro que sabia, foi ele que fez tudo. O terraplanista, ele concorda com a Bíblia. Não, e vamos deixar o terraplanista. Não, eu só estou falando porque assim, eu acho que tem que ser respeitado, porque sim, e ele mantém assim, o texto na sua essência. Eu estou entrando na questão da revelação divina. Sim. Quando isso foi escrito, o que aquele povo entendia? A Bíblia é um texto científico que se preocupa em ensinar ciência? Não. A Bíblia ensina fé, a Bíblia ensina espírito. Né? E ele utilizava o que eles tinham na época de cultura, de conhecimento. Senhor, tu esquadrinha os meus rins, que eu citei aquele dia Davi quando fala, porque eles sabiam que filtrava o corpo. Do coração do homem, todo mundo sabe Procede, que quem dirige o corpo é a mente. É. Hoje está provado isso cientificamente. Acabou. Mas o coração era o entendimento daquela época. Abraão diz, olha, bota a mão embaixo da minha coxa e jura. Por que Abraão manda botar lá? Quando a gente olha mesmo, ele não mandou colocar a mão na coxa. Sim, não foi na coxa, foi nos órgãos genitais. Então vamos descobrir por que ele fez isso. O que o contexto histórico vai me dizer a respeito disso, para eu entender o que ele está dizendo. Só que a gente não faz isso. Até uma fala diz que parece que quando houve a tradução, eles preservaram um pouco para não utilizar certas coisas para não causar escândalo, até por causa da época que se fala. Por exemplo, a situação de Noé, que amaldiçoou o seu filho por ter só visto a nudez. Segundo alguns de Cã, isso. Há uma linha que diz que ele provavelmente pode ter abusado do seu pai. Ali, por isso, houve essa maldição do pai, porque ele soube depois da verdade. Mas aí diz que existe alguns textos que pode... Porque, poxa, o pai amaldiçoou só porque o cara zombou dele, porque ele estava nu e bêbado e tal, enfim, mas não... Caraca, você hoje está inspirado por Deus mesmo. Opa, que isso, amém, Está inspirado por Deus mesmo, preste atenção. Existem traduções, escritos que dizem isso. A Bíblia está cheia de citações de apócrifos. Sim. A Bíblia, os apóstolos citaram apócrifos. Mas... Judas cita Enoque. E a gente não cita... Paulo cita também. E a gente não cita... James e Jambres, né? Onde é que está? Está no livro de Jazá. Livro de Jazá. O justo. Sim. Mas e eu posso usar? Paulo usou. Entendeu? Ele cita tem margem, filósofos. Né? Tem margem, ele cita filósofos. Eram inspirados? Não. Mas tinha alguma verdade? Sim, tanto tinha que os apóstolos usavam. Quando ele está no aerópago, que ele fala ali, Deus desconhecido. Ele fala com ele fala os filósofos. Epameríndes, ele conta a história dele. Ele vai falar com Agripa, ele diz, olha, tu sabes. Não, e quando ele conta a história do Deus desconhecido, era de Epameríndes, que era um filósofo de uma ilha do lado ali da Grécia. Então a gente precisa... Então a gente precisa ter cuidado. Não vou usar apócrifo até... Que ponto eu não posso usar? Eu não posso usar o apócrifo como regra de fé e prática. Sim, mas para efeito histórico e contextualizar. Para efeito histórico e contextualizar, tem muita coisa ali tem que é valia, verdade. Muita valia. Tem valia. Então vamos ter cuidado para não ficar... E aí é que está... Você viu como é que a interpretação bíblica ela é rica e a gente tem que... Agora, tem crente fanático que... Não, eu só leio a Bíblia e não sabe o que está lendo. Eu vou ler um comentário do irmão que até falou que ia puxar minha orelha, porque eu não falo, eu for o José Raia. Esse, pastor Antônio Raia. O pastor me perdoa, mas às vezes é um probleminha do próprio áudio ali. Porque aqui, eu tô quase engolindo, porque o Costa falou que isso ia puxar minha orelha, mas não puxa, não. Pastor. Ele botou assim: fale mesmo que doa, pois depois ficará curado. É isso aí. O tratamento tem que ser esse mesmo. Tem que ser falado e a gente precisa falar mesmo. Então tem coisas que a gente... Agora, você vai... E aí me perdoa. Então tem que ser um trabalho detetivesco, né? Tem que ser um trabalho... Eu gostei desse termo, eu vou falar direto agora.
E assim, primeiro, você colocou, quando eu digo que você hoje está inspirado, está mesmo. Você colocou algo aqui de início muito importante. Eu não posso ler a Bíblia achando que eu sou capaz de entendê-la sem a ação do Espírito Santo, só porque eu sou intelectual formado. É filosofia, né? Eu posso ser intelectual, posso ser doutor, posso ter... Mas se o Espírito Santo não me revelar, não vai dar certo, não. Não dá, nunca deu. Vai dar zebra. Então, a primeira atitude que o crente deveria ter para estudar a Bíblia é se desarmar na oração e pedir a Deus verdadeiramente que o Espírito nos ilumine dentro do caminho certo. Para quem diz que o pastor Costa ele é sensacionista, né? Não, ele Não. crê na atuação dos Não. dons, mesmo sendo reformado. Eu sou calvinista, sou Reformado, mas crê nos dons. Mas crê nos dons, porque Calvino cria e todo reformado E crê. a Bíblia fala do dom? A Bíblia fala, porque olha só, vamos lá. Quando surgiu a Igreja de Cristo, vamos esclarecer essa questão do dom. Quando começou a Igreja de Cristo? No ano 33, perfeito? Jesus morre, manda o Espírito Santo, e a igreja começa ali. Sim ou não? Sim. Paulo teve dom? Teve. Todos os apóstolos teve dom? Tiveram. Eles curaram? Sim. Eles fizeram o que tinha que fazer? Sim. Com dons? Com os dons. Ué, mas já era igreja, não acabou o dom. Agora não precisa mais, agora é graça. Não, você já está dentro da igreja. Agora, o que fizeram com o uso dos dons, aí é que é outra história. Eu até costumo falar assim, quando diz dom, um irmão... Desculpa os reformados. Um irmão me perguntou Igual a mim. Quantos dons você tem. Eu falei, em mim habita os 9. Não, habita os 9 em mim. Ele, ué, como assim? Eu falei, não, porque o dom não é meu, não. Ele diz que o dom é do Espírito. Agora, a manifestação é dada a cada um para o que for útil para o corpo. Então, os 9 habitam em mim e você. Agora, 1 Coríntios 7. Agora, a hora que vai se manifestar 7, é com ele, não é comigo. Exatamente. Não é eu usar o dom. Não é o dom manifestar em mim e me usar. É o Espírito Isso me usar. Aí, na pessoa do Espírito Santo. E aí não sou eu. E aí, meu cara, você chega... Banaliza, né? Quando você quer usar o dom. Você não, vamos orar para que Deus... meu irmão... Às vezes, num bate-papo aqui, o Espírito Santo coloca a palavra na minha boca, você precisa ouvir. É ele. Então... E outra, né? Deus usa quem ele quer. E eu vou contar aqui um testemunho. Eu era espírita, sou reformado calvinista, presta atenção nisso. Eu era espírita e uma vez dentro do centro, fazendo uma armacumba lá que eu fazia, a mãe de santo lá, a irmã do pai de santo, virou para mim e disse assim, dentro do terreiro, dentro do quarto de santo lá, Manuel, você me desculpa o que eu vou dizer para você, sai dessa vida. Eu sabe como é que eu te vejo? Eu, toda vez que eu deito, que eu fico pensando em você, eu te vejo um bonito pastor, com a Bíblia na mão, de terno. Eu virei para ela e falei, sai fora, mulher. Foi a jumenta da vez. Que é isso? Tia Creuza, que eu chamava ela de tia Creuza. Tia Creuza, eu vou falar com o pai Zezinho, a senhora vai ver que você quer. Anos depois, eu encontro essa mulher no centro de Nova Iguaçu, cristão. Escuta essa. Falei, dona Creuza, já não chamei mais ela de tia. Tudo bem com a senhora? Como é que a senhora vai? Oi, Manuel e tal. Como é que você está, meu filho? Puxa, você está bem, está bonito e tal. Falei, essas olhas. Dona Creuza, eu vou falar um negócio com a senhora. A senhora lembra um dia que a senhora falou isso para mim? Ela olhou para minha cara e disse, eu falei isso para você? Você é maluco? Eu olhei, aí eu entendi, porque eu já era cristão. Falei, a senhora não lembra? Eu falei, você é louco, Manuel? Eu sou, não sei o quê, daí... Entende? Deus usou ela no dom de profetizar para mim que eu ia ser um crente. Ela ficou distraída. Eu costumo falar isso. Então, o cara se distraiu ali, Deus usou ele. Então eu não creio, eu não posso descrer. Agora, a minha experiência pessoal não pode ser norma para a igreja. O problema é que tem muita gente querendo fazer da sua experiência pessoal norma para a igreja. Então, como a mulher falou comigo, eu obrigo agora todo mundo a ter não é via de regra. regra. Por aí. É para edificação do corpo. Rapidinho aqui, pastor Costa.
Muita gente participando aqui do chat, bacana. Raquel Montijo mandou boa noite. Raquel. Eita, debate, botou aqui. Você conhece Karen? Karen é minha filha. A Karen Ela tem uma pergunta aqui. Da Conceição Fabinho, um Costa. beijo pra você, Filha, obrigado por estar assistindo Um beijo aí, tá? pra você, minha filha. Um beijão, um beijo pra minha neta. Posso um beijo fazer? pro meu genro. Chega. Lucas. Posso fazer a pergunta dela? Pode. Então tá. A Karen tá perguntando assim, boa noite, ligadinha aqui, pergunta. 2 pontos. Do jeito que ela escreveu, eu tô lendo, viu? Vai. No Antigo Testamento... Ela é capciosa. Tá? Eu sei que ela é, já vi aqui. Ela é minha filha. Né? Tinha que ser. No Antigo Testamento, um texto onde diz o anjo do Senhor, com letra maiúscula, Isso, Malaquiavé. Isso, Malaquiavé, eu ia falar aqui agora, e que aceitava adoração, faz menção a Cristo? Exatamente, parabéns. Augusto Hopes Strong vai dizer exatamente isso, que o anjo do Senhor, ou o anjo da minha face, com letra maiúscula, tanto o artigo quanto o substantivo, se referem ao Cristo de forma pré-encarnada ou humana, anunciando a sua encarnação. Quando apareceu para Gideão, né? Sim. Aquele pai, não, aqui é o príncipe do exército do Senhor. Todo o tempo. Parabéns, Karen. Muito parabéns. bom, Karen. E no hebraico, o anjo do Senhor quer dizer Malaquiavé. Uhum. Malaquiavé, sim. Malaki, anjo, quer dizer mensageiro. Mensageiro de Deus. Para Abraão ali, quando a gente Pra vê Abraão, que ele chama até de Elohim em alguns momentos, isso né? Isso aí. Para Agar ali. Então foi muito boa pergunta, Karen. Deus abençoe você. Mas vamos voltar, pastor, então. Sua prima, né? Claro que minha Karen prima, é isso aí. Minha filha e sua prima. A pergunta que eu te fiz foi capciosa, você conhece, cara? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, essa palavra de ontem, a gente precisa ter cuidado para entender o contexto linguístico, que língua está sendo falada, o contexto literário, que tipo de literatura é essa. Por exemplo, no livro de Gênesis, qual é o tipo de literatura central? O narrativo, o histórico. Mas só tem narrativo em Gênesis? Não. Cada contexto você vai ter o poético, você precisa saber discernir isso. E as pessoas não estão fazendo isso. E eu não entendo, e aqui eu vou fazer uma crítica, eu vou ser obrigado a fazer, como diz o pastor Antônio Raia, fala mesmo que doa, porque depois cura. Eu não entendo os seminários, o que estão ensinando, porque as pessoas saem do seminário e não conseguem entender certas coisas, responder certas coisas. Ensino de denominação. Ensina a denominação, não ensina a teologia propriamente. Bíblia, o que está lá. Vamos estudar o que está lá. Né? Infelizmente. Não ensina exegese, hermenêutica como deveria. Ensina uma exegese, uma hermenêutica dentro da visão denominacional, e aí é complicado. No seminário, eu estou lembrando que você falou, eu achei interessante. Eu tive um pastor lá, eu acho que era um professor que era de Novo Testamento, se não me falha a memória. Ele ficou com raiva de mim, que eu falei que quem não estuda teologia não entende certas coisas. Você sabe que estudou? E lá no seminário, o nome dele é Edildson, pentecostal, assembleano, um homem de Deus, muito inteligente, muito inteligente. Não, tem gente aí que ele é fantástico para ensinar. Aí ele entrou no assunto, e como a gente tem um pouco dessa raiz calvinista também... Ele veio e houve uma discussão mais sadia sobre arminianismo e calvinismo, e eu defendendo o lado de cá, ele de lá, e ele depois pediu para a gente fazer um trabalho sobre a reforma protestante, de quem... a gente tinha que achar um personagem que cooperou, que participou e que influenciou na reforma. Aí eu vou falar sobre fulano e tal, e outro Armínio e tal. Eu falei, João Calvino. Maravilha. Aí ele... Bacana, fez assim. Maravilha. E eu acho que o único 10 da sala foi eu que tirei, que ele me deu. Maravilha. E ele me deu. Ele falou assim: não, o seu trabalho foi excelente. Gostei. Então, assim, a gente vê que o independente de denominação, não existe o cara ensina isso, a Bíblia, a preocupação é Bíblia. É Bíblia, a você palavra. não pode fugir. O próprio Armínio, você tem cartas de Armínio. Ele era aluno de Calvino e dizendo acreditava Calvino, na eleição. Na interpretação das Escrituras, não tinha ninguém igual. Era melhor do que muita gente, e ele ainda faz uma observação. Ou seja, é melhor do que todos nós. Ele mesmo, Armínio diz isso de Calvino. Eu tenho as cartas dele todinha,
para os amigos dele falando de Calvino, da interpretação de Calvino e tal. Agora, cada um Sim. segue o que quer, eu não estou aqui Como disse o doutor Augusto Nicodemos, tinha um pré-tribulacionista, um meso, um pós, os três conversando, e aquela discussão, briga daqui e dali. Jesus levou a igreja, um olhou para o outro quando chegou lá e falou assim, viu, não te falei que ia ser assim? Falou pro outro. São discussões que às vezes a gente... O negócio é que no final vai culminar em Cristo na eternidade. Mas vai lá, pastor. A questão é essa. Primeiro, oração. Pedir iluminação do Espírito Santo. Eu acho que isso é fundamental. Isso é a primeira coisa. Porque o único livro que, quando você lê, o autor está junto de você. Está junto, é o Espírito, é Deus Santo. Ali. Ele está presente. Então, se você não pede a ajuda dele, como é que tu vai aprender coisas? Não tem como. Porque nós somos limitados e a revelação divina é divina. Então, como é que o finito pode entender o infinito? Para entender o infinito, só o infinito nos revelando. E na realidade ele vai usar, assim, a Bíblia usa isso, algumas linguagens para a gente tentar compreender o infinito, que na realidade a gente não vai entender hoje aqui. Você vê que o profeta lá, quando o anjo dá as visões a ele, ele diz, olha, eu não entendi o que o senhor disse, não. Revela aí para mim. Não é isso que Daniel fala? Sim, Daniel fala. Eu não consegui compreender isso aí e tal. E a gente precisa entender, pastor, que o que está ali a gente está vendo no texto, vamos falar aquilo que está ali direitinho? Exatamente. Jeremias, o que você está vendo? Eu estou vendo um galho de amendoeira. Viste bem. Você não falou que não viu ela com fruta? Eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. Mas por que ele está dizendo isso? Você tem que falar o que você viu. Por isso que ele foi elogiado. Viste bem. Não, mas o que é que isso quer dizer? Por que amendoeira? Não, sim. Aí... Não, mas assim, é porque o cara lê uma coisa e quer colocar 300 mil que não existe. Isso aí. Não, ele diz só o que viu. Sim, então o texto ali, quando há revelação, é assim. E deixa eu fazer então uma coisa. Para a gente entrar, depois da sua fala, a gente vai entrar no intervalo. Deixa eu fazer aqui uma observação dentro dessa questão. Ontem, na pregação, o pastor Raia depois me chamou a atenção no carro. Eu quero pedir perdão à Primeira Igreja Batista de Banco de Areia, que não foi para Zaqueu que Deus falou é necessário nascer de novo. Foi para Nicodemos. Zaqueu sumiu. Jesus mandou descer. E Nicodemos é que nasceu de novo. Às vezes acontece, Eu dei essa falha e o pastor Raia foi debochando até em casa, me zoando até em casa. É Zaqueu. Mas ele desceu para nascer de novo. Jesus falou assim, hoje veio salvação nessa casa. Valeu, defendi pessoal, você. Nilson, vamos lá para o intervalo então? Daqui a pouco a gente volta. Um abraço. A PEC Pizzas é uma pizzaria bastante conhecida e apreciada na Baixada Fluminense. Localizada em uma região bastante movimentada, a PEC Pizzas tem conquistado o paladar de seus clientes com sua variedade de sabores e ingredientes frescos e selecionados, além da sua tradicional massa de batata ao leite. A pizzaria utiliza massa fina e crocante, que é assada em forno a lenha, o que confere um sabor único e delicioso às pizzas. Além disso, os ingredientes utilizados são de alta qualidade e selecionados com cuidado, o que faz com que as pizzas da PEC Pizzas sejam realmente diferenciadas. A variedade de sabores é um outro ponto forte da PEC Pizzas, que oferece desde as tradicionais pizzas de mussarela e calabresa até as mais inusitadas. Se você ainda não experimentou as pizzas da PEC Pizzas, vale a pena conferir e se deliciar com essas delícias gastronômicas. Peça pelo delivery. Telefone 98288-4305. MMG Solutions é uma empresa especializada em instalações de ar-condicionado comercial e residencial. Eles oferecem serviços de qualidade para garantir que os clientes tenham um ambiente confortável em suas casas e escritórios. Os profissionais da MMG Solutions são altamente treinados e experientes em instalar, reparar e fazer manutenção em sistemas de ar-condicionado de todos os tipos e marcas. Além disso, a empresa oferece atendimento personalizado e se esforça para garantir a satisfação do cliente em todos os aspectos do serviço prestado. Se você está procurando uma empresa confiável para instalar ou reparar seu sistema de ar-condicionado, a MMG Solutions é uma ótima escolha. Pastor, eu queria ler um texto aqui. O senhor permite eu ler? Para o senhor abordar em Marcos, capítulo 14, verso 51 e 52. Gente, bacana ao vivo, né? Ele todo perdido ali. Eu estou perdido aqui.
Os caras botam Neilson assim, mandou a gente. Pô, o Neilson agora me pegou. Mas vai, filho. E esse texto aqui é bacana. Eu gosto desse texto aqui. Por quê? Há alguma conjectura assim acerca de quem era esse jovem, mas eu sei que você vai elucidar aí quem era ele. Não, eu não quero nem me preocupar com isso. Não, sim, mas eu estou falando assim, mas existe João Marcos, que foi o que escreveu em si, ele tinha... Bom, não sei se o senhor vai me corrigir, mas existe uma linha teológica dizendo que ele era... O nome dele João, porque a mãe era judia, e Marcos, porque o pai era romano, e ele tinha esse nome João Marcos. Isso. E provavelmente ele tinha essa oscilação na fé dele, porque o pai, de uma forma, tentando incutir na cabeça dele uma coisa, e a mãe trazendo para cá, para a cultura, e dizem que ele que seguia Jesus aqui de longe e tal, com esse... lençol, mas eu vou ler o texto aqui, você pode ficar à vontade. Tem que tomar cuidado com o lençol. Sim, com o lençol, é verdade. Vamos lá, eu vou ler o texto aqui. É a mesma coisa do texto de Isaías, quando profetizou nu. Sim. Aí todo mundo acha que o cara estava balançando. Não estava não. Vamos lá então. Vai. 51 e 52 de Marcos, capítulo 14, se você quiser acompanhar em casa aí. Diz assim: seguiam um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão. Ou seja, puxaram, né? Provavelmente. Sim. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Aí você tem uma série de questionamentos para fazer e que nós não podemos ler um texto desse. E aí é que está a grande virada da questão da interpretação bíblica, ler um texto desse e ser um cristão sensual, ou seja, achar que é o que eu penso. Mas antes de dar continuidade, você falou antes do programa recomeçar que uma pessoa está assistindo o programa e que eu vou mandar um beijo para ela. Puxa vida, eu ia mandar para todo mundo aqui agora, depois da sua fala, mas manda eu vou mandar antes. especial para ela, porque ela foi a primeira pessoa a me dar a minha primeira Bíblia, que é a tia Dorinha. Ela morava no Cosmorama, ela pregava para mim, eu ia lá, ela debochava de mim, ela me peitava, ela me confrontava com a Bíblia. Ela nunca deixou de fazer isso. Quando eu falava do Pai de Santo, ela disse: seu Pai de Santo não era nada. Ela dizia para mim: não é nada diante do Deus que eu sirvo. E continua do mesmo jeito. Conhece muito o texto bíblico, lúcida, com 90 anos. Demais. Ela me confrontava com a Bíblia direto. E aquilo ficava na minha cabeça. Tia Dorinha, um beijo no seu coração. Amo a senhora de paixão. Por onde eu passo, eu falo no seu nome e digo que a senhora faz parte da minha história cristã. Que bênção. Faz. E a Angélica, se ouvir isso, sabe disso. A Raquel corrigiu aqui, 93 anos. Olha só, 93 anos. Agora veja bem. Beijão para ela. Beijão. Sempre amei essa velhinha. Verdade. Sempre amei. Aquela ali também. E conta história, a gente chora lá. Hein? De vez em quando eu vou lá. Vou te levar lá. Leva. Pra gente. Ô, pastor Costa, então, vai. Explica o texto que eu vou depois aqui. O que a gente precisa fazer? Ver alguns que texto é esse? O que está sendo tratado nesse texto? Você falou logo aí ainda há pouco exatamente isso. Fazer perguntas ao texto. Sim. Que texto é esse? O que está acontecendo? Por que estão fazendo? Por que pegaram o lençol dele? Que jovem era esse? Ele era realmente João Marcos? O pai era grego? Uhum. Quem era ele? Por que diz um jovem? Não diz um discípulo? Ele era discípulo? Ele não era discípulo? Ele estava seguindo... Por que ele estava seguindo? O que ele estava querendo? E só depois desse trabalho detetivesco, dessa investigação, aí sim nós chegamos, pelo menos, perto de alguma conclusão para a gente fazer a afirmação e não sair. Ele estava desnudo, ele saiu nu com os órgãos genitais balançando. Os órgãos genitais, não, naquela época isso não existia.
Jeremias não profetizou pelado, sem nada, não existe isso. Para aquela época, não. Hoje talvez sim. Se isso houvesse naquela época, ia ter problemas sérios. Mas o que era ter ficado nu? O que era ter ficado desnudo? E aí a gente precisa entender. Claro que a gente vai deixar isso para o próximo programa. Porque senão o programa a gente vai ficar aqui até 10 horas por exemplo, ou mais. Um outro texto, eu já vou ler aqui, Vozes do Bem, que fez bastante comentário aqui, eu vou até ler, que eu achei interessante. Vozes do Bem? Alguém aqui falou que tinha saído daqui agora há pouco, mas a gente já vai ler aqui já. Por exemplo, aquela situação ali de quando Jesus entra na casa do fariseu, e ele foi comer com ele lá, e a Bíblia vai narrar que a mulher entra e fica ali por trás de Jesus, e enxugando os pés dele com o cabelo e as lágrimas caindo ali e tal. Sim. E a Bíblia, eu acho interessante, Jesus, eu até citei isso na oração sábado aqui onde a gente ora aqui no sítio da Manu, a gente está fazendo um trabalho bacana de oração ali. Poxa, que bom. À noite, se você quiser participar uma hora. Claro. E aí o que acontece? A Bíblia diz que ele, pensando consigo mesmo, ele falou assim, ele pensa, se ele fosse profeta realmente, ele saberia quem estava jogado nos pés dele. Aí o que o texto diz? Jesus vai e olha para ele e fala, eu queria te fazer uma pergunta. Aí, esse é o nosso Cristo. É o nosso Cristo. Mas assim, o que eu queria assim, as perguntas ao texto é interessante. Sim. Ela sendo prostituta, como ele citou ali, ela jamais entraria na casa de um fariseu. Sim. Todo mundo ia barrar. Por que ela entra? Sinal que ele conhecia ela e ela era próxima. Então por que ninguém titulou ela de prostituta e só ele fez aquele tipo de título? Alguma coisa ele tinha com ela. Teve alguma relação com Porque ela. Jesus olha e perdoados estão os teus pecados. Sim. Falou para ela. Aí a Bíblia vai dizer que Ou Jesus... seja, ela era realmente. Sim. Para Jesus dizer. Mas o que ela tinha com ele? Sim. Com o fariseu. Por que tinha? Que era a seita mais rigorosa, mais rígida da época. Mas o que eu quero dizer com isso? Então, as perguntas ao texto, e quando você liga pontos, são fundamentais. Aí vai falar que Jesus diz que quando ele expulsava o demônio, a casa estava vazia, ele voltava e trazia mais 7. Sim. Lá na frente, Jesus diz que... Não, mas o demônio dizia, vou voltar Sim, para minha casa. Para minha casa. Então ali não se tornou casa do Espírito Santo. Sim, não se tornou. Isso é uma coisa que também precisa ficar esclarecida. O que eu quero dizer é que mais... dizendo que o Espírito Santo limpa e tal, e daqui a pouco o demônio expulsa. Aí eu vou aqui agora só amarrar os textos, você até vai me ajudar nisso aqui. Vamos lá. Não sei se realmente eu posso pensar dessa forma. Vai. Lá na frente vai falar que essa mulher... E Jesus cita ela como marido, que ele tinha expulsado 7 demônios. Sim, 7 demônios. Então, se ele perdoa ela lá, e aqui está dizendo que ele expulsou 7 demônios dela, sinal que ela caiu de novo, porque ele voltou com mais 7. Não, mas aí... Talvez assim, a gente pode conjecturar. Não, mas aí é que está. E a gente precisa tomar cuidado. Não, sim, eu estou citando aqui para a gente elucidar aqui. Sim, a gente precisa tomar cuidado, que... deixa eu ver se eu coloco mais detalhadamente. Por exemplo, você pega o jornal e lê uma notícia. Ladrão entrou... Não, ladrão foi morto com 20 tiros ao roubar uma televisão. Beleza? Pegou a primeira página, está lá. Mais à frente, você vai ler a notícia bem detalhadamente. Completa. Então, o texto bíblico tem muito disso. É questão de ótica, né? De quem conta. Exatamente, Sim, de quem conta. Tem isso. E você precisa para quem está contando, não está contando para judeu, não está contando para romano. Exatamente. Entendi. E aí você vai começando, juntando as peças e entendendo. Não é que ela caiu de novo. Sim. É que agora está sendo contado que naquela hora... Pode ser, igual a situação dos cegos. Era 2 cegos, um cego, Bartimeu, um mais clamou, um estava entrando em Jericó, outro viu saindo de Jericó e foi no meio ali. Entende? Então, na realidade é o mesmo texto. Bíblia é uma coisa, por isso a gente precisa por que da eu citei? iluminação. Por que eu citei? Porque existe esse tipo de interpretação também. Sim. Aí, mas é bom a gente entender, mas a gente precisa tomar cuidado, que são óticas vai diferentes. Começar a acontecer contradições, confrontos. Sim. E a palavra de Deus não tem contradição nem confronto. Não, todo erro bíblico é falta de compreensão nossa. É falta de compreensão, não Simples é da Bíblia. Assim. Não é bíblico. Não é de Deus.
É a palavra de Deus. Vamos lá, o Vozes do Bem, ele botou aqui, excelente podcast, estava aí agorinha, não sei quem é, se puder botar o nome, de repente talvez aqui a gente vai saber. Pergunta, como resgatar o poder da palavra de Deus nas igrejas mediante tantos assuntos paralelos da sociedade atual? É só manter a Bíblia e não fugir dela. Bíblia, só não fugir dela. Não tentar adaptar ela à nossa maneira de viver, é a gente se adaptar a ela. Caraca, parabéns. É porque querem adaptar, Está respondido. O problema é que a gente quer trazer a sociedade para dentro da igreja e adaptar a Bíblia aos conceitos da sociedade. E não é por aí. É resgatar, é trabalhar a Bíblia. Só a Bíblia. Eu acho que isso aqui que ele citou aqui agora, para mim, eu acho que vale a pena o podcast. Independente de ter 1 milhão de visualizações ou de ter 10 visualizações. Olha o que ele colocou. Parabéns. Hoje, ao vê-lo aí no estúdio, é impressionante como o Espírito Santo se faz presente. Oh, glória a Deus. Isso é muito bom. Tem um bichinho na tua camisa aí. Eu crio ele aqui de vez em quando. Que coisa. Olha só. Uma pessoa falando isso, ele assistiu, gostou. É o que interessa. Sim. É o Espírito atuando. Eu estou lendo aqui, operando. mas pastor, mediante a representatividade crescendo no neopentecostalismo, não é necessário preparar melhor os professores das escolas dominicais? Acho que tinha uma interrogação. Muita coisa. Eu acho que teria que ter uma preocupação com a liderança hoje. Perguntando isso? Vozes do Bem. Vozes do Bem. Realmente a gente precisa. Mas eu posso ser franco para. Bom, você citou o crescimento do neopentecostalismo. É complicado. A gente precisa preparar, sim, os professores. É o Tricolor que estava aqui. O Tricolor. O Tricolor. O melhor gol, melhor gol. Do podcast deles aqui. Tá certo. Valeu, um abraço aí. Valeu. Você está assistindo. Mas é isso mesmo, a gente precisa preparar essas pessoas para a escola dominical. E o que tem acontecido? Infelizmente, os professores de escola dominical não entendem nada. Aconteceu comigo recentemente, não, ano passado. Estava dando uma lição da revista, que eu não gosto muito, não sou adepto de revista. Eu entendo que escola dominical tem que ser com a Bíblia. Porque a revista é tendenciosa. É tendenciosa. E eu estava dando uma lição, e a pessoa virou e disse: dá licença, mas o senhor está falando isso por causa da denominação tal, né? Falei: não, estou falando o que está na lição aqui, a gente está dando a lição. Não, mas na Bíblia não tem isso aí. Eu olhei para a pessoa e falei: você nunca leu na Bíblia esse termo? Não, na Bíblia não existe isso. Falei: quantos anos você tem de evangelho? Eu tenho uns 20 anos. Eu falei: você é professor de escola dominical? Sou. Falei: então, meu querido, é isso que me assusta. Como é que você é um professor de escola dominical, 20 anos de evangelho, diz que não tem esse termo na Bíblia? Isso tem na Bíblia, filho. E aí foi lá em Hebreus 5, quando o escritor de Hebreus faz exatamente uma crítica violenta aos crentes da época, citando, inclusive, o tempo de existência de crente deles. Porque, por exemplo, a igreja começou no ano 33, Hebreus já está lá há 64, 65 anos, né? Quando Hebreus 67, quando Hebreus é escrito, e o autor de Hebreus diz: pelo tempo decorrido que vocês têm de crente, vocês já eram para ser mestres, e é necessário que a gente dê a vocês ainda a papinha, porque vocês não conseguem comer alimento sólido. E hoje nós estamos vendo uma igreja, e boa observação sua, que os professores de escola dominical precisam ser evangelizados, pregados, precisa estudar, precisa ir para um seminário sério que ensine, para eles poderem ensinar direitinho, porque eles não sabem nem o que é ensinar, não sabem o que é ser professor de escola dominical. Acha que ser professor de escola dominical é reproduzir, desculpa que eu vou falar, gente, desculpa nada, falo mesmo, reproduzir a visão do líder. O líder quer que ensine isso, então eu vou reproduzir, vou dar aula para agradar o líder. Quando o professor de escola dominical não é isso. Eu acho que você não precisa ser tão grave a ponto de repente, querer se portar de forma tão desobediente, tão sisudo
Mas eu acho que quando você, independente de uma visão que você tem, você ensine a palavra, eu acho que ela vai por si só. Não, cada um surtir o efeito dela. Cada um tem sua técnica de ensinar, Sim. tem seu jeito de ensinar, tem uns que riem, tem outros que são mais sérios. O importante é ensinar a Bíblia. Você, por exemplo, é um cara melhor do que eu com certo jogo de cintura. Você, por exemplo, eu não conduziria o programa da maneira que você conduz. Você é um cara que tem um jogo de cintura. Qual o problema? Contanto que esteja dentro da Bíblia. Sim. Isso é que importa. O negócio não é vamos dizer, o marketing. O negócio é a essência, que é a Bíblia. Um amigo comentou que estava numa igreja, numa determinada igreja, e um presbítero do lado dele, e alguém foi ler um texto bíblico em Judas, e o cara chegou para ele, esticou o pescoço. Como é que pode? O cara atraiu Jesus, ainda tem um livro e está ali. Jesus. Presbítero. E, como é que é? Não, rapaz. Não. Ah, não é não? Eu sempre pensei que era ele. É o nível que você está. Eu vi recentemente, recente não, há um tempo atrás, recente porque assim, um ano mais ou menos, para mim é recente, o sujeito dizer que Jesus queria correr da missão de salvar Puxa, a isso é um humanidade. absurdo, eu já ouvi isso também. O cara falou isso com todas as letras, e Jesus queria correr. Humanamente, inclusive, eles ele falam. teve até depressão, que não sei o que. Eu falei, meu Deus. É quando ele Você, cita... para diagnosticar alguém com depressão... Fala. Não, quando ele cita, se possível, passa de mim esse cara, assim, é a hora que o pessoal... Sim. Na realidade, foi a dor da separação ali. Não tem nada a ver Dele com com o pai. Sim, naquele dele com o pai. momento ele ficaria sozinho. Porque o próprio Deus todo falou, o eu vou virar castigo o rosto e vai cair, você vai ficar com o castigo humano todo ali. ficaria. Sim. O desespero dele é esse. Não é dor, não é cruz, não é nada disso. Ele veio sabendo. Ele veio sabendo, ele profetizou isso Sim. o tempo todo, ele falou. Repreendeu Pedro, né? E ainda disse mais. Eu dou minha vida e eu a tomo de volta. Ele disse, está tudo sob meu controle. Repreendeu Pedro? Então ele Quando falou que não? Que você é maluco, rapaz? Como é que você quer proibir, quer me impedir de fazer? Está se opondo, Então, né, a Satanás? questão ali- Aí o cara diz, não, ele teve depressão. Que depressão, rapaz? Você é maluco? Você, para diagnosticar alguém de depressão, você tem que saber, em primeiro lugar, quais são os sintomas da depressão. Quanto tempo esse cara está dessa maneira? Né? Você tem que ter todo um histórico. Eu sou psicanalista e a gente vai entrar numa outra área. O cara vai chutando. E outra, quem é que está com depressão? Jesus? Pô, pelo amor de Deus, qual é a finalidade dele? Por que ele veio aqui? Sim. E aí o cara diz, prega. E, detalhe, e aí você tem uma igreja inteira, glória a Deus, aleluia. Que glória a Deus e aleluia. Não Assim, faz fez, isso, se for até eu sair da igreja, se for um glória a Deus não fez, faz sim. isso, não. Não, o timbre de voz. Tá vendo, né? Tá vendo, né? Mas num glória a Deus desse, feio, ficou feio. Se fosse de repente mais impostado, eu até ficava ouvindo a... Rapaz, Ele e aí já viu, né? Você ouve coisas assim. Ali é muito complexo. É porque você vê quando fala que as gotas de suor deles se transformam em sangue, a medicina diz, num ápice de preocupação muito grande e tal, naquele momento humano ali, pode acontecer com o ser humano, raríssimo. Então, o nome, eu não lembro. Hematidrose. Hematidrose. Ele teve isso, mas Sim, assim... mas qualquer um teria no estresse. Principalmente porque ele estava vendo o meu pecado em cima dele. Tá louco. O meu, ele o tá seu. estressado por causa do meu pecado, por causa do teu, por causa... E ele vai entrar, e aí o que ele está pensando? Isso tudo veio sobre meus ombros e meu pai vai estar onde? Ele vai sair fora, ele vai me abandonar. Momentaneamente. Assim, se fosse por esse caminho que o camarada pregou, o diabo tinha uma carta na manga. Em nome de Jesus, não. Em nome de quem? Ele quis correr da cruz, porque se não fosse o pai dele... Se não fosse o pai dele segurar... sem nexo, né? uns troços que não tem lógica. Então, as perguntas aos textos são fundamentais. E, em primeiro lugar, isso, mais uma vez, o calvinista está falando, tem que ter iluminação do Espírito Santo, tem que ter revelação do Espírito Santo, tem que pedir a orientação dele, porque o livro é dele. Então, é ele que vai revelar o que tem que ser revelado. Quem quiser Claro deixar... que a intelectualidade ajuda, o conhecimento, Sim. Isso não tem a dúvida, mas finito não pode entender o infinito. Nunca vai entender. Nunca vai entender.
Até porque, assim, a mente de Deus... Como é que você vai falar de mente de Deus? Isso é antropomorfismo, né? Falar de mente de Deus, eu estou até pecando aqui, mas a gente não vai. Mas quem vai entender uma mente infinita? Ou seja, que ele fala que antes do tudo, do nada existir, ele gera tudo. Não, Paulo diz que nós entendemos. Em parte. Em parte. Mas por que ele diz que nós entendemos? Porque é ele que nos dá o entendimento. E sim, então, mas ele fala se em parte. Se não for ele, Se em parte não for entendemos. Ele, não e essa parte deve ser algo inexplicável, né? Se comparando ao... Então, pastor, vamos deixar as outras perguntas para o próximo programa. Senão, eu ia fazer mais dois comentários aqui para você elucidar para a gente. Sim, e não se esqueça da parte nua aí, que você tem que falar de João Marcos ali. A gente vai falar, fica tranquilo. E de Isaías. A gente vai falar, fica tranquilo. Faz igual a Karen aí, a filha do pastor. Pode fazer pergunta daquela mesma a Karen maliciosa. Helena que fez a pode pergunta fazer. É minha filha. Pode fazer. Pode fazer. E eu gosto disso. É o que eu disse, educação é fazer pensar. Então, eu não estou aqui... não pode perguntar, não. Não, tem que perguntar mesmo. Olha, o Neilson aqui, ele vende uma pizza, massa feita com batata. Rapaz, a gente tem que provar essa pizza. Segunda-feira que vem nós vamos comer uma. Vamos comer eu vou uma botar água na boca de todo mundo. E ele pediu para colocar aqui, que quem no chat agora colocar um comentário assim, eu quero, vai ganhar um desconto de 20% na pizza. Eita! Aí, de 40 centímetros. 20%? 20%. Espetacular. Nossa, deve ser 30, né? Eu que fiz o merchan ganho mais, né, Nilson? 20 mais 10 na próxima. Não, olha, a pizza desse cara é brinquedo. Então, gente, comenta aí e eu vou lembrar ele, tá? Isso, compartilha o link lá e coloca eu quero. Ele falou, alguém já colocou aqui eu quero. Então, compartilha o link, Só compartilhar o Voz do Bem aqui, o Tricolor. Gente boa, falou mal do meu Vasco aí, mas tá tudo certo. Valeu? Então, vamos lá. Voz do Bem aqui. E mais uma vez, se quiser a apostila desse programa, é só solicitar ao programa. O preço tá caro, né? Tá caríssimo, R$5. R$4,99. Pix de R$4,99 vai R$4,99. R$4,99. Se for 5, ele não manda apostila. Eu não mando apostila, é só R$4,99. Ó, eu sou suspeito em falar, mas a terminologia que é usada, assim, as palavras, muito erudito, você vai crescer muito, a apostila tá fantástica. Pede ao pastor Costa. Pastor Raia levou uma Levou, ontem. Né? Aí, pode pedir que você não vai se arrepender. Ele vai mandar em PDF para você, ó. É espetacular, muito bom. Vale a pena. Você vai ver esses assuntos que a gente falou aqui hoje e alguns outros que a gente vai abordar na semana que vem. Tem assuntos que vocês precisam pedir as apostilas, R$4,99. A gente já tem aí 8 programas aí, praticamente. 8 ou 9. Por aí. Por aí, o material de primeira, R$4,99. Maurício não está aqui. O Cláudio Delfino colocou que, cheguei agora aqui, a paz do Senhor, cheguei agora aqui no chat. Mas chegou. Chegou. Mas aí você. Obrigado, o que você faz? Você vai descansar um pouquinho, você volta o programa todinho lá, ele vai estar disponível para você e você assiste que você vai ficar bem alimentado com relação à palavra. Aproveita, já anota suas dúvidas para no programa que vem você... Deixa no chat, a gente olha aqui. Aí o Neilson depois separa as perguntas e a gente para a semana que vem. Responde, tá bom? Quer mandar algum agradecimento, pastor? Quero mandar agradecimento mais uma vez para minha esposa. 4 de abril ela está fazendo aniversário. Eu quero te dar os parabéns, minha querida, linda. Você vai almoçar fora com a gente. Cara, botou que o preço da apostila caiu igual o Vasco. Bloqueia esse camarada no chat. Né? Então, para começar, um beijo para minha esposa. Né? Quero mandar um abraço para minha igreja, PIB de Vila de Cava, PIB VC, para todo mundo lá de Vila de Cava. Que igreja maravilhosa. Ontem, o culto à noite foi um espetáculo. Eu não pude estar de manhã, porque eu estava pregando lá em Banco de Areia, onde eu falei que Zaqueu nasceu de novo. Mas nasceu na casa dele, né? Acabou, nasceu. Viu, pastor Raia? Não estava errado, não, viu? E pessoal da Ordem, os pastores da Ordem, muito obrigado aí. Amanhã nós estamos juntos. Obrigado a você que participa com a gente, tá bom? Raquel, Tia Dorinha, ó, beijão. Deixa eu falar com a Raquel. Prepara essa semana aí que eu vou lá comer de novo um arroz, feijão, aquele quiabinho que você fez direitinho.
pá, aquela comidinha. Lá em Adrianópolis? Adrianópolis. Então você vai me levar lá, né? Aí, Raquel, arrumei Ué, outro. me leva lá que eu quero ver tia Dorinha. Ora. Gente, um abraço, muito obrigado. Neilson, a gente está finalizando aqui já. Que Deus Neilson, abençoe a sua vida grandemente. Obrigadão. Que você possa ter sido edificado essa noite, aprendido alguma coisa da parte de Deus aqui com o pastor Costa, através da Edilson. Presbítero Edilson. Neilson, né? Presbítero- Neilson também, Neilson também. Mas presbítero Edilson. Amém? E na semana que vem a gente vai estar aqui. E aí, manda no meu zap. Quem tem o zap meu, pode mandar pergunta daquelas bem mesmo capciosas que a gente vai fazer aqui para ele. A gente vai, sugar até o final Meu aqui. Deus Um abraço. Deus abençoe você. Até segunda-feira que vem. Em nome de Jesus. Você assistiu o programa Papo de Bíblia. Você assistiu o programa Papo de Bíblia.